Dom Vago, ainda utilizando de você, porque você sabe, você é o porta-voz da nossa soberana, eu gostaria da sua sincera opinião, seu desabafo, dado que ontem saiu um clipe de uma entrevista de Renato Portaluppi, o bom ex-ídolo da torcida do Fluminense, dizendo que se arrependeu de ter deixado a gente na merda pós-semifinal do Lanús. E, enfim, falando entre outras coisas, que foi embora por causa de internet. Que nem abri. Pois é. E assim, aquele negócio, né? Pagou com a língua, né? Porque falou que queria ver quem ia sentar na cadeira e o que ia acontecer. E eu acho que a gente está tendo essa resposta de uma maneira mais lúcida e mais clara. Mas eu queria saber de você, Vago. Você que não copiando o GE, você que é a nossa voz da torcida. Por favor. Eu gosto desse deboche. Deboche, me bota aqui. Foi pra isso vocês me chamaram, pô. Não, lógico, é isso. Mas quando é comigo, eu não acho maneiro, não. Eu prefiro quando tu faz com o Igão. Mas, cara, Renato Gaúcho, né, cara? Tem que voltar nisso agora. Vou dar lá a entrevista pro Romário. Aí, obviamente, repercute, né? Não tem jeito e a gente passa por isso rapidinho. Cara, primeiro que ninguém aguentava mais o Renato, né? Vale lembrar que, assim, não era uma situação de estar todo mundo em lua de mel, maravilhado com o Renato Gaúcho, e ele pediu demissão porque não aguentava mais a internet. Já estava também a panela de pressão explodindo, e se não fosse ele pedindo demissão, e naquele momento, mais 2, 3 jogos, ele iria embora, porque ele já tinha chutado um balde muito grande. E contra o Lanús teve aquela questão, vale a gente lembrar, né? Tem aquela questão de que ele escalou o time que a internet pediu. Para poder dizer o seguinte, viu? Fomos eliminados com o time que vocês pediram, viu? Como vocês não entendem porra nenhuma. Já tinha feito contra o Vitória, né? Então, e o Lavega quase mete um golaço. Meteu, né? Só foi anulado. Meteu. Só que aí o idiota nunca mais botou para jogar também. Mas enfim. E aí começa a ir para um lugar muito merda. É aquilo que eu falo. O Renato fez o que eu acho um absurdo, e é o que eu falo aqui o tempo todo. A torcida, ela obviamente é movida a paixão, ela vai criticar, ela vai querer, ela vai. A graça de ser torcedor de futebol, a gente fala muito pré-jogo, é essa: todo mundo vira treinador, pô. O torcedor vira treinador, todo mundo dá o pitaco do jogador que tem que jogar e tal, não sei o que, quebrar lá. A única questão disso é quando vira certeza e uma invasão de eu sou foda, é assim, e ninguém entende porra nenhuma que tá lá dentro. Aí é a parte que eu acho um exagero. E você tem que ignorar os profissionais, ele tem que ignorar essas situações, porque, meu irmão, os caras têm as ferramentas ali de poder analisar quem é que tá bem mesmo, quem é o cara de confiança dele para desempenhar o que ele acredita que tem que ser feito no campo. A diretoria, na hora de contratar, tem que ter uma convicção para estar trazendo ao ponto de que, pô, beleza, vão questionar, mas, porra, eu tenho aqui tudo que comprova que é uma boa contratação. Você tem que ter uma convicção na parada. Se você ficar indo na onda de treinador, aí acontece que o Felipe Luiz está sendo acusado aí também, né? De que meio que foi numa onda da torcida e acabou colocando alguns jogadores ali, tirando alguns jogadores que vinham sendo pressionados. Então o Renato ele fez uma lambança nisso, na minha opinião. Foi para mim uma birrinha ridícula. E aí, uma vez que a gente é eliminado da competição, né, que a torcida, pelo menos no discurso, dizia que tinha que ganhar, que era a grande ambição, e eu falo no discurso porque não foi visto no público do Maracanã, que tinha 38 mil pessoas para esse jogo, então não bateu muito o como se queria a Sul-Americana com o público que se apresentou no jogo. Mas fato é que depois dali, né, os argumentos dele foram acabando, porque ele começou com estamos, o melhor brasileiro no melhor sul-americano, né? É o melhor time da América Latina no Mundial. Aí estamos na semifinal da Copa do Brasil, estamos na briga pela Sul-Americana, estamos bem no Campeonato Brasileiro. Vocês querem mais do quê? Daqui a pouco o brasileiro começa a dar uma caída brusca,
Daqui a pouco está eliminado da Sul-Americana, as muletas dele foram acabando, aí ele roeu a corda e meteu o pé. E para finalizar, quando ele fala internet, ele fala a torcida, né? Ele fala a torcida. Por se manifestar através da internet era o que estava incomodando ele. Com certeza não foi pelo blogueiro XYZ, né? Foi por tudo que acontecia na internet. E se fosse assim, meu amigo, a gente não tinha 98% do elenco. A gente teria que tendo que trazer o 9, o 3, o 5, o 7, porque a torcida já teria expulso todo mundo, né? Enfim. Então, é por isso que a gente faz tanto apelo aqui para ter calma. A gente não é o dono da verdade, a gente não é o fodão de saber tudo, não. Tem gente lá dentro que está vendo melhor que a gente. Então, a gente já poderia ter perdido o Martinelli, ao invés do Renato Gaúcho, poderia ser o Martinelli, que quase saiu. A gente quase conseguiu essa coisa de tão fodão que a gente é, né? Então, assim... O próprio Luiz Henrique. A gente quis rifar o Luiz Henrique no começo, quando ele sobe, porque a gente falava que era lento. Tá aí, exatamente. Tem essas paradas também. Mas é isso. Então tá insatisfeito com o jogador, pede outro. Não destrói a vida do cara, chamando ele de merda, desgraçado e vaiando ele o jogo inteiro, que isso só vai atrapalhar. E às vezes a gente pode ter uma avaliação errada e perder um jogador que agora virou ídolo de novo, né? Repentinamente. Enfim. E volto a dizer, o torcedor faz parte, o torcedor é isso, ele vai odiar, amanhã vai amar e tal, não sei o que. A questão é como que isso está sendo orquestrado, né, no mundo fluminense ali. E a gente já viu que impacta, né? Então, cabe a cada um, cabe a cada torcedor, né, escolher o seu perfil ali e entender o que ajuda mais o Fluminense. Eu acho que eu já dei minha opinião aqui, né, sobre isso.